Olá, gurizada. Tudo jóia? Pessoal, é o seguinte, é um vídeo aí extremamente importante que ainda vai fazer parte aí do período entre guerras, né? Entre a Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Nós vamos ter aí alguns destaques, né, chamados de período entre guerras, que é o surgimento do fascismo, o surgimento do nazismo e a crise de 1929 nos Estados Unidos. Tá? Então esse vídeo aí vou em algumas palavras, né, em um pequeno texto, né, na formulação, para conseguir explicar bem rapidamente pontos bem específicos assim da crise de 1929. Tá? Então, durante a Primeira Guerra Mundial, a economia norte-americana estava em pleno desenvolvimento, né? Porque os Estados Unidos mandaram muitos mantimentos, né? Muitas coisas para a Primeira Guerra. E isso fez com que a indústria norte-americana se desenvolvesse de uma forma até então nunca vista, porque as potências industriais da Europa estavam envolvidas na guerra e os Estados Unidos estavam envolvidos mandando mantimentos, né? Mandando suprimentos para os países envolvidos. Com isso, a indústria norte-americana se desenvolveu muito. Há tanto que, quando termina a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra não é mais a potência econômica do mundo, né? E os Estados Unidos se torna aí a grande potência econômica, tá? Tira aí o posto da Inglaterra. As indústrias dos Estados Unidos produziam e exportavam em grandes quantidades, né? Principalmente aí a quem? Aos países que estavam focados na guerra, que estavam desenvolvendo suas economias para a guerra, estavam completamente ramificados dentro da guerra, nesse sentido aí, tá? Então, após a guerra, o quadro vai mudar um pouquinho, pois os países da Europa começaram a se recuperar em determinada época, em determinado ano. Entretanto, logo após o término da guerra, não vai mudar tanto assim. Por quê? Porque os países também estavam voltados para a sua reconstrução, né? Das indústrias, das cidades, recuperando sua agricultura, sua infraestrutura. Então, tudo isso precisava ser recuperado primeiro. E, com isso, eles necessitavam, então, manter as suas importações, principalmente da onde? Dos Estados Unidos da América, o país que também, durante a guerra, estava suprindo as necessidades, né, dos países europeus. Então, a situação começou a mudar aí no final da década de 20 mesmo, tá? Então, reconstruídas aí as nações europeias começaram a diminuir drasticamente a importação de produtos industrializados e agrícola dos Estados Unidos. Por quê? Porque levaram alguns anos, se reconstruíram, se recuperaram e começaram novamente a produzir aquilo que compravam dos Estados Unidos. E aí as exportações estadunidenses elas caem. Então, com essa diminuição das exportações para a Europa, as indústrias norte-americanas elas começaram a aumentar os estoques de produtos, pois já não conseguiam mais vender como antes, né? Grande parte dessas empresas possuíam ações na Bolsa de Valores de Nova York e milhões de norte-americanos tinham investimentos nessas ações. E em outubro de 1929, percebendo aí a desvalorização das ações de muitas empresas, houve aí uma correria de investidores que pretendiam vender suas ações, isso da noite para o dia, né? E o efeito foi devastador, então, pois as ações se desvalorizaram fortemente em poucos dias, em poucas horas, né? Instantaneamente. E pessoas muito ricas nesse período aí, maravilhoso, pós Primeira Guerra Mundial, passaram da noite para dia para uma classe pobre, né? Faliram. Então, o número de falências aí de empresas foi enorme, né? O desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores, tá? E essa crise, então, também conhecida como a Grande Depressão, detalhe, né? Crise de 29, também conhecida como a Grande Depressão, foi a maior de toda a história dos Estados Unidos.
E como nessa época, então, diversos países do mundo mantinham relações aí comerciais com os Estados Unidos já nesse período aí, a crise acabou se espalhando por quase todos os continentes, né? E afetando muitos países, né? Muitos países acabaram sofrendo com essa crise aí que veio dos Estados Unidos para o mundo, né? Para todos. E nós não vamos ficar fora disso, né? Então a crise de 29 ela vai afetar também o Brasil. Os Estados Unidos eram o maior comprador do café brasileiro, né? Nesse período. E com a crise, a importação então desse produto vai diminuir muito. E os preços do café brasileiro vai acabar acontecendo o quê? Vai cair, né? Então o preço cai lá embaixo. E para que não houvesse então uma desvalorização excessiva, o governo brasileiro comprou e queimou toneladas de café. E dessa forma diminuiu então a oferta, conseguindo manter aí os preços do principal produto brasileiro da época. Detalhe, como o governo brasileiro conseguiu comprar esse café para manter o preço? Pegando dinheiro de fora, né, para poder comprar o café dos produtores, queimando e manter o produto em um determinado preço, para não gerar uma mega inflação. Por outro lado, esse fato trouxe algo até positivo para a economia brasileira, pois com a crise do café aí, muitos cafeicultores começaram a investir no setor industrial, né? Alavancando aí a indústria brasileira, que até então ela era tão quietinha, né? Não tinha muitas pretensões, porque até então sempre a região central do Brasil, ali os grandes cafeicultores, aí está no período da política do café com leite, né? Tinha uma dominação política, uma dominação econômica, social sobre, então não estavam muito querendo desenvolvimento urbano, muito querendo desenvolvimento industrial. Por quê? Porque a agricultura, o café ainda era uma grande base, mas com essa crise, então, a indústria acabou se desenvolvendo, tá? E aí pensou-se numa solução, então, nos Estados Unidos. E essa solução para essa crise, né, para esse desemprego, para essa desvalorização, para essa pobreza gerada da noite para o dia, essa solução vai vir apenas em 1933, no governo aí do Franklin Delano Roosevelt, que foi colocado em prática, então, o plano conhecido como New Deal. E, de acordo com esse plano econômico, então, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas. E, com isso, o governo conseguiu controlar aí a inflação e evitar a formação de estoques. Tá? E fez parte, então, do plano também o grande investimento em obras públicas, como estradas, aeroportos, ferrovias, energia elétrica, né? E por aí vai. Por quê? Porque precisava aí de muitas pessoas, né? Conseguindo aí diminuir significativamente o desemprego. Tá? E o programa foi tão bem sucedido que no começo da década de 40 a economia norte-americana já estava funcionando normalmente. Né? Então, em alguns anos aí com massivo investimento em obras públicas, né, a economia norte-americana, né, a economia estadunidense, se desenvolveu. Tá? Então, o que foi o New Deal? Em português, então, chamado de Novo Acordo, foi um conjunto então de medidas econômicas e sociais tomadas pelo governo Roosevelt entre os anos 33 e 37, tá? Com o objetivo de recuperar a economia dos Estados Unidos da crise de 29. E teve como princípio básico, então, a forte intervenção do Estado na economia. Detalhe, forte intervenção do Estado na economia, que vai salvar os Estados Unidos. Tá? O governo dos Estados Unidos ele investiu principalmente na construção de obras, então, em infraestruturas, como eu já tinha comentado, então, mas dá para lembrar, né? Investimentos públicos em pontes, rodovias, né? Aeroportos, usinas hidrelétricas, barragens, portos, né? E tudo que pudesse fazer com que um grande contingente de mão de obra fosse contratado e ganhasse salários e movessem a economia de novo, né? Então, os investimentos também foram para a construção de hospitais, de escolas e outras áreas públicas aí que pudessem melhorar e acabar com o desemprego no país. E o principal objetivo, então, dessas medidas era a geração de empregos, pois os Estados Unidos aí sofriam muito com o desemprego elevado após, então,
a crise de 29, ou também chamada de a Grande Depressão de 1929. Tá? E também o governo dos Estados Unidos, através da modificação e criação de leis, passou a ter poderes de controle e fiscalização sobre o mercado financeiro. E o objetivo era evitar fraudes financeiras, especulações, diminuir os riscos de operação dos bancos e demais agentes financeiros. Tá? Como uma das causas da crise de 29, então, tinha sido o aumento dos estoques das empresas, o New Deal, né, esse novo acordo, buscava resolver este problema através da fiscalização sobre os estoques da empresa, das empresas, né, como um todo, para que esses então não aumentassem a ponto de gerar risco operacional delas, levando então às falências. E os preços das mercadorias também foram controlados pelo governo, a fim de evitar então o aumento da inflação. Então aquela ideia do liberalismo, do neoliberalismo, até a crise de 29, sempre buscada pelos Estados Unidos, sempre à frente da forma, né, que a economia regula a produção, né, a produção regula a economia e o bem social e tudo mais, um vice-versa do outro, cai por terra, né, com o New Deal, porque o governo acaba intervindo com tudo e controlando preços, controlando produção, controlando regras, implantando muitas leis, né? Subsídios, empréstimos e outras medidas voltadas então para o aumento da atividade agrícola, das grandes propriedades e da agricultura familiar também acabaram acontecendo, né? E além de aumentar então a produção de gêneros agrícolas. E essas medidas aí visavam aumentar o quê? O número de empregos no campo, manter as pessoas no campo, evitar o êxodo rural, tá? E esses incentivos ao setor agrícola também tinham como objetivo, então, estancar o crescimento, né, da fuga de pessoas do campo para a cidade, gerando também um crescimento desordenado urbano, né, que fugisse do controle, tá? Que geravam grandes problemas sociais nos grandes centros urbanos, principalmente, né? E como forma, então, de diminuir os impactos sociais da crise de 29, o governo norte-americano criou a Previdência Social, que é um seguro-desemprego e o seguro para idosos acima de 65 anos. Então, uma ajuda aí para as famílias mais necessitadas, né, desempregadas, enfim, que passam por necessidades. E o principal objetivo de reduzir, então, a carga horária semanal de trabalho era aumentar o número de empregados, né? Então, também é uma das propostas do New Deal, né? Diminuir a jornada de trabalho das pessoas nos seus empregos, para que mais pessoas pudessem ter emprego, tendo salários e consumindo e aumentando a produção, né? Para que as indústrias voltassem, então, a se reestabelecer normalmente, que acontece em 1940. Tá? Então, se fôssemos pegar um resuminho bem geral, assim, o New Deal, então, ele foi bem sucedido, né? Apresentando resultados positivos já no começo da década de 40, e o mercado acionário, então, voltou a funcionar plenamente. O desemprego diminuiu, a renda dos trabalhadores aumentou e as indústrias retomaram, então, a produção, aumentando suas exportações e vendas no mercado interno. E embora, então, os gastos públicos elevados e as renúncias fiscais tenham aumentado a dívida pública, muitos economistas aí consideram que os resultados positivos que geraram a saída da crise econômica tenha compensado. Tá, galera? Então, espero ter ajudado. Qualquer dúvida aí, dá uma pesquisadinha, né, a mais aí sobre a crise de 29. Valeu, bons estudos e um abraço.